A gente não entende o padrão do amor de Deus pra gente. A gente não entende nem o que é amor, na verdade, né? A gente tem uma concepção de amor que nos embala, que nos influencia, que nos motiva ao longo da vida, que, cara, é totalmente, posso dizer, terreno. Por isso é tão difícil às vezes a gente entender o amor de Deus por nós, porque a palavra de Deus fala que é, a gente ama Ele porque Ele nos amou primeiro. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. E a realidade é que quando alguém fala, olha, Jesus te ama do jeito que tu é. Mesmo que tu não seja ainda aquilo que Ele quer, mas Ele te ama do jeito que tu é. E não há nada que tu faça que Ele te ame mais ou te ame menos. Mas a gente ainda carrega essa concepção, sabe? A gente quer honrar, a gente quer fazer o melhor. E quando de repente a gente cai no erro, cai em pecado, a gente fica frustrado, a gente fica escandalizado com nós mesmos, mas não entende que isso não é escândalo para Ele. Porque Ele já sabia que isso ia acontecer. Já sabia de todas as possibilidades, de todas as nossas quedas. Ah, mas isso então eu tenho um motivo para errar, já que Ele já sabe o que eu vou fazer, eu vou errar. Não. Isso não é uma desculpa para pecar. Isso é para você entender que às vezes quando a gente cai, a gente acaba ouvindo as mentiras do diabo e se conformando com aquilo e tomando aquilo como verdade pra gente. Poxa, eu caí, eu tinha tanto tempo de mistério, decepcionei não sei quem, fulano ficou escandalizado comigo, sabe? Você se desmotiva e por vergonha você prefere ficar caído no chão do que se levantar e tentar de novo, por causa do que as outras pessoas que não compreendem também essa questão de amor e graça de Deus, elas vão dizer. Medo da difamação, entendeu? E você carrega a culpa e o peso do pecado e permanece ali. Você tem que entender que Deus ele te ama do jeito que tu é. E você pode ter 100 anos de igreja, você pode se achar a pessoa mais certa do mundo, mas ele não te ama mais do que ele te amou quando você estava jogado na lama. Ele te ama da mesma porção porque o amor de Deus é pleno, Deus ele é plenitude. A palavra de Deus fala que Deus é amor. Por quê? Nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. A palavra de Deus fala que aquele que é muito perdoado, muito ama. Quer dizer, primeiro nós temos que receber para poder dar. É necessário que haja uma revelação dos céus para que nós possamos reconhecer Ele como nosso Deus. Então você tem que entender que nada é sobre nós. Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com o quão perfeito nós somos, o quão santo nós somos, o quão isso ou com aquilo, porque eu prego bem, porque eu canto bem, nada. Todos nós, os olhos de Deus, somos o mesmo, porque estávamos afastados da glória de Deus. E Ele não viu um justo sequer. Então, a palavra de Deus ela fala que Deus, Ele nos ama, porque Ele nos ama e pronto. Mas é muito difícil a gente entender isso, porque às vezes a gente está tão acostumado com essa concepção de reciprocidade que nós temos nessa terra, tipo, toma lá da cá. Eu gosto de ti porque de alguma forma tu me agrada. A partir do momento que tu me desagradar, eu não gosto mais de ti. E essa concepção, cara, ela é totalmente errada porque o amor ágape, a palavra de Deus diz que o amor, em Coríntios 13, ele não busca o seu próprio interesse. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas é porque ele não está firmado nessa concepção de tomar lá da cá, nessa concepção de reciprocidade que nós temos aqui. Ele está firmado em algo maior, entendeu? Se por acaso eu sofri algo por alguém da minha família que foi contra mim, isso acontece muito quando a gente é o único cristão da casa, a gente acaba de aceitar Jesus, você é aquela única pessoa que serve a Deus naquela casa. Parece que todo peso de tudo que é negativo cai sobre você. Você é o culpado de tudo e tudo mais. E a palavra de Deus fala que às vezes os inimigos seriam os da nossa própria casa. E acontece que às vezes nós somos feridos por alguém que nós amamos e você às vezes fica magoado com aquela pessoa, não trata, isso te desmotiva muito. Por quê? Porque nós ainda estamos presos à concepção daquele amor, de que, poxa, eu fiz tanto por essa pessoa e olha como ela me trata. Enquanto nós temos que estar firmes e sendo moldados por um amor que está descrito em Coríntios 13. Esse modelo de amor é o amor perfeito. A gente está acostumado com tantos outros tipos de modelos de amor que a gente não entendeu que o amor ágape ele é perfeito. Ele excede todo o nosso entendimento. Não teve um pensador que não estudou a vida de Jesus que não se deparou com algo que ele não pode explicar. E teve que reconhecer que realmente ele é Deus, cara. E ele é perfeito.
É muito difícil pra gente engolir isso a seco, porque primeiro, a Bíblia ela não é um livro de regras, a gente fica muito preso a isso, de, isso eu não posso, isso eu não vou poder mais, sabe? Cara, isso é totalmente errado, velho, isso não tem nada a ver com a Bíblia ela não é um livro de regras. Ela é um manual da vida, ela é um livro de conselhos, aquilo lá são instruções, não são regras, entendeu? E não é pra te privar do melhor, mas é te proteger do pior. Sabe? É para te proteger daquilo que é ruim para tua vida. Se não tá dentro da vontade de Deus, é porque com certeza não fará bem para você. Mas a gente está preso a tantas concepções, tanta coisa que precisa mudar. A gente precisa entender que nós precisamos mudar. Mas às vezes nós queremos mudar pela nossa própria força, o que é totalmente errado. Sabe o que me motiva a continuar caminhando? O que me motiva, apesar dos erros, apesar das frustrações, como o apóstolo Paulo falou, cara, o bem que eu preciso fazer se eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, ele está diante de mim, eu acabo cometendo toda hora. O que me motiva a continuar, apesar de todos os meus erros e falhas, é quando a palavra vem a mim e me diz, olha, aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar até os dias de Cristo Jesus. Quer dizer, não depende de mim a mudança, a transformação. Eu tenho que entender os princípios que me levam a ela. Eu tenho que aprender de verdade os princípios que me levam a essa transformação para que eu seja moldado pelo amor. Para que eu entenda que, cara, eu sou argila, eu sou um barro. E quantas vezes for preciso, não importa o tempo de igreja que eu tenho, não importa o conhecimento que eu acho que eu tenho. Porque Deus ele não é teoria, Deus ele é prática. A palavra de Deus no livro de Tiago fala que nós temos que ser praticantes e não somente ouvintes. Porque é necessário, é na prática, a prática leva à perfeição. No livro de Jó, Jó diz no final do livro, Jó 42:5, se não me falha a memória, ele fala assim, cara, antes, eu te conhecia de ouvir falar. Tipo, Jó, ele era uma pessoa super fiel, íntegro e tudo mais, mas ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas em Jó 42:5 ele fala, mas agora os meus olhos eles podem te ver. Quer dizer, agora eu te conheço realmente. É intimidade, é você praticar, ver na prática. Deus ele não vai te privar das coisas da vida. Nós, como cristão ou não, todo mundo fica triste, sendo crente ou sendo crente, crente também é gente. Ou sendo somente gente não crente, ou sendo ateu, ou sendo qual for a sua religião. Não importa, todos nós somos seres humanos, iremos passar por todos os processos da vida necessários, por todas as fases da vida que nós temos que passar. Nós vamos nascer sendo adolescente, criança, jovem, adulto, assim sucessivamente. Nós vamos ter sonhos, queremos arranjar um bom emprego. Temos toda essa concepção, isso que nos motiva, sabe? Esse caminho da vida para trilhar. Nós vamos passar por problemas que mexem com o nosso psicológico, com o nosso emocional. Todos nós vamos passar pelas mesmas situações. Nada é novo, tudo se repete, tudo volta a acontecer. A diferença é que você escolher passar cada momento, cada fase da tua vida com Deus e seguindo os princípios que vão fazer isso daqui ser transformado, isso daqui ser transformado. E isso sendo transformado, isso sendo transformado, você vai passar a ver a vida com outros olhos. Porque a palavra de Deus fala, no livro de Mateus, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Então, é necessário haver uma transformação, como falando em Romanos 12, mas essa transformação que tanto Deus almeja, essa transformação ela precisa acontecer aqui, que tanto Deus almeja, essa transformação é Ele que faz. Quando você estiver indo para uma congregação, para uma igreja, se tornar um fardo, se for só aquele negócio, eu preciso ir para a igreja, como se você estivesse pagando uma dívida, você está caminhando e vivendo sob a motivação errada. A religião ela começa por aí. Eu posso pagar, eu posso fazer e alivia a minha consciência. Mas religião não salva ninguém. E o evangelho não é uma religião. Os princípios bíblicos eles nos ensinam o que é verdade. Você vai entender, eu não posso me mudar, eu não posso me transformar, eu necessito de alguém que faça isso. Aí você vai entender o amor de Deus quando você vê que você errou tanto, já fez tanta coisa errada na vida, e Deus sempre envia alguém para te dizer a mesma coisa que você sempre tem ouvido. Você é meu filho, eu te amo muito. Cara, Deus nunca usou ninguém para me apontar, nunca usou ninguém para me apontar. A própria revelação através da palavra, através da boca de pastores que eu nunca vi na vida de pessoas que foram enviadas, me advertiram dos meus erros, mas nunca usou ninguém para apontar os meus erros. Ele usou pessoas para dizer o quanto me amava. E usou pessoas para mostrar o quanto que ele me ama. E me amou e me amava, porque nada do que eu faça vai fazer ele me amar mais, me admirar mais. Não, isso daí, agora chegou no nível de santidade, caramba. Isso não existe pra gente. Todos nós somos iguais perante Deus, todos nós necessitamos. Quando a palavra de Deus ela mostra que nós somos um corpo como igreja,
É porque nós precisamos uns dos outros. Independente dos nossos defeitos ou qualidades, perante Ele nós somos um. E Ele é o cabeça, é Ele que manda. Sabe, hoje em dia a gente vê tanta coisa errada, tanta palavra sendo pregada com um contexto totalmente contraditório àquilo que é verdade do Evangelho, aquilo que é graça, sabe? E o porquê que as pessoas são motivadas a viverem dessa forma? A religião, ela aprisiona, cara. Jesus, ele liberta. Jesus, ele te ama, você tendo 100 anos no Evangelho com uma vida íntegra e você tendo um dia, ou você estando fora de uma congregação, sendo ateu, crendo naquilo que você quiser acreditar. Jesus, ele te ama porque Jesus é para todos, mas todos aqueles que querem recebem. Ele não força a barra, entendeu? É necessário você entender que Deus, ele te ama independente de qualquer coisa. O motivo para você continuar a acordar todas as manhãs, apesar dos seus erros, é entender que é Ele que faz a boa obra na tua vida. É necessário você entender os princípios, obedecê-los, e aí você vai ter literalmente uma vida de sucesso perante Deus. Porém, isso não vai fazer Ele te amar mais. Pelo contrário, é Ele o caminho. E nós caminhamos dia após dia, até dentro de uma igreja, cara, procurando sentido para a vida, sabe? Sabe aquele momento que você vai para o culto e parece que nada faz sentido, você entra seco e sai enxuto. Aí nesse momento chega o tempo de você parar e começar a refletir. Para onde é que você está caminhando desse jeito? Quer dizer, que benefício tem trazido isso? O religioso não faz a mesma coisa? É você entender que tem alguma coisa errada. Isso são sintomas de uma doença. E você tem que buscar a cura. Eu te digo isso porque eu já passei por coisas desse tipo. Todos nós passamos, todos nós temos crise de fé, crise sentimental, enfim, nós passamos por diversas crises. Só que essas crises nos ajudam a crescer, a amadurecer. O nosso Deus, ele é tão tremendo, cara, que vai além do nosso conhecimento. A gente pode estudar teologia, pode estudar o que você quiser a respeito de Deus, mas ele não está num laboratório para que você possa estudar e fazer uma análise sobre ele. Não. Ele está acima de tudo isso. Ele é o dono do próprio conhecimento, da sabedoria. A palavra de Deus fala para a gente não tropeçar no nosso próprio entendimento. Cara, a gente precisa ser transformado, a gente precisa ter a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo, ele fala. Mas para que haja essa transformação, para que a gente passe a ver Deus de verdade na nossa vida, a gente precisa obedecer esses princípios, a gente precisa entender esses princípios, obedecer, e aí as coisas vão passar a acontecer. Por quê? Porque Deus, ele quer te mostrar que até aqui você pode, mas ao infinito e além é a parte que ele entra. Para que a glória seja dele, não que a glória seja de homem, não. Deus me abençoou porque eu fui o cara. Não existe isso, cara. Deus, ele tem promessas para todos. Deus, ele tem um desejo de salvação para todos. Mas aquele que se é salvo, ele tem que seguir um princípio. O amor de Deus, ele é incondicional, não depende de nada, nem de ninguém, do que você faz, do que você deixa de fazer, da sua religião, cor, status social, seja o que for, não depende de nada. Ele ama todos, cara, todos, todos, todos. Deus não sente prazer no sofrimento do homem, no sofrimento de ninguém. Mas o ser humano não quer caminhar na direção certa, não quer caminhar na direção do amor e ter a vida transformada por amor. Não é um livro de regras. É ter a vida transformada por amor. Um amor que é Deus, um Deus que é amor. Cara, quando você tem a vida regida por amor, você não precisa mais de correr atrás de nada para te fazer feliz, porque é o amor a base de tudo. E o amor é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Deus, ele é amor. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro, ele se doou primeiro, para que nós possamos ter algo de bom para dar. Aquilo que é bom veio nos encontrar, veio nos preencher, para que a partir de nós alguma coisa boa pudesse fluir. Porque até o nosso próprio coração, ele é corrupto. O livro de Jeremias fala, o coração do homem é corrupto, quem o conhecerá? Porém, o seguinte, ele diz assim, mas eu, porém, esquadrinho o coração do homem. Quer dizer, ele conhece você de ponta cabeça, sabe cada cabelo, cada fio de cabelo que tem na tua cabeça. Sabe todos os teus dias, até a palavra antes de chegar na tua boca, ele sabe. Cara, o sentido da tua vida, ele está no amor. Ele está em Deus. Em Colossenses capítulo 1, verso 6 fala que tudo foi criado por ele e nele vão encontrar seu propósito. Para ele são todas as coisas. Quer dizer, para onde você está caminhando se não for para aquilo que realmente te dá sentido à vida? Nada faz sentido nessa vida se você não tiver amor. E o amor é Deus.
porque Deus, Ele é amor. O que você precisa fazer, o que você precisa entender, estando você dentro de uma igreja ou não, tendo você uma religião ou não, você tem que entender que você precisa de Deus. E o caminho para se chegar até Ele é através de Jesus, não tem outro caminho. Não tem outro caminho através de Jesus. Seguindo os passos de Jesus, servindo a Jesus, você vai encontrar o propósito para a tua vida. Em Salmos capítulo 37, verso 5, diz assim: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você tem que entregar a tua vida, você tem que se entregar por inteiro. Você tem que entregar-se literalmente por inteiro a Deus, entregar os seus sonhos, entregar o seu estilo de vida, entregar as suas crenças na mão de Deus, entregar a sua saúde, a sua família, entregar tudo que você é. A melhor oferta para Deus não é dinheiro, não é a tua casa, não são os teus bens. A melhor oferta para Deus é uma vida, é tudo que você tem. Tudo que você tem de valor para Deus é a tua vida, não são os teus bens. Tudo que você é chegar com Deus e dizer: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Não tenho nada, além da minha própria vida. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E quando a palavra de Deus diz confiar nele, não é simplesmente entregar-se a Deus e deixar as coisas acontecerem, não. É confiar em cada palavra que Ele te disser para fazer, em cada instrução que Ele te der, porque não são regras, são instruções. Ele vai transformar a tua mente. Romanos 12 fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele vai transformar o teu coração. Ele vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração que deseje a presença dele. Nós precisamos encontrar-nos com Deus. Quando nós nos encontrarmos com Deus, nós vamos nos encontrar, porque é nele que está a nossa identidade. Que essa palavra ela possa preencher teu coração, você possa entender que não depende de você, do maconheiro, do drogado, do pior assassino que está na penitenciária, daquela pessoa que tem escarnecido Deus com as próprias palavras porque não acredita nele. Ele é amado da mesma forma que aquele pastor que tem 50 anos de ministério, que está servindo numa igreja que já tem toda a vida dele pelo ministério e pela vida com Cristo. Ele ama da mesma forma, porque o amor de Deus é incondicional. Que essa palavra ela possa preencher teu coração, que você possa entender isso. E quando você cair, ou ter um deslize, ou se sentir enfraquecido, entenda: a boa obra não depende de você para ser transformado. Mas não aceite ficar da forma como você está. Aceite ser aquilo que Ele quer que você seja. Encontre o teu propósito nele. Encontre a tua vida nele. Até que essa vida ela possa te preencher tanto a ponto de transbordar para os lados e você possa ver vida em tudo ao seu redor. E você possa ser um dos motivos dessa vida estar nascendo em outras pessoas. Que você possa ser preenchido pela palavra de Deus e que você possa viver o verdadeiro evangelho. Jesus te ama e não importa o que você faça ou deixe de fazer, Ele continua te amando, acordado, dormindo, trabalhando. Tudo. A boa obra depende dele. Ele te ama, você acredita porque Ele te encontrou primeiro. Ele te escolheu, não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós outros. Então entende que o propósito da tua vida está em buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas são detalhes. A gente não vive nessa terra como cidadãos daqui. Vou crescer, eu quero casar, arranjar um bom emprego, ter uma boa família e tal. Não. A nossa perspectiva é maior, porque nós caminhamos para aquilo que é eterno. Nós somos filhos de um rei, nós vivemos aqui para buscar um reino que ainda está por chegar. Nós somos herdeiros desse reino. Há algo bem maior, há uma perspectiva bem maior para você abrir seus olhos e enxergar que a sua vida aqui, ela só faz sentido se você semear naquilo que é eterno. Que a graça do Senhor esteja com todos nós. Que o amor de Deus possa preencher teu coração. Que Jesus possa te encontrar onde você está, na sua casa. Não desista. Jesus te ama.